Olá, professor. Meu nome é Cristina Souza, eu sou assessora pedagógica do Centro de Apoio à Educação à Distância do UFMG. E nessa série de vídeos, você está acompanhando a montagem de uma disciplina exemplo no Moodle. Nesse vídeo de hoje, eu vou montar para você ver uma possibilidade de uma aba de abertura, tá? Então, eu vou usar aqui a disciplina do professor, né, que eu estou acompanhando. Você vai ver aqui que, né, para eu fazer essa montagem, eu tenho que ter em mãos o mapa de atividades, né, que o professor montou, porque lá está o planejamento daquilo que ele vai utilizar dentro do Moodle. Então, a partir do mapa, eu vou fazer aqui as configurações dessa aba de entrada. Então, a gente vai ter aqui a aba geral, ela já está aqui marcadinha, né? Aí, para eu configurar, então, eu venho cá, vou ativar a minha edição. E aí, para editar, a primeira coisa que eu vou editar aqui é o título da aba, tá? Lembrando que ele escolheu esse formato que é o tópico único. Você tem outros formatos lá na configuração geral da disciplina. Então, eu vou clicar aqui em personalizado para mudar o título. E vou colocar aqui abertura. E aí, aqui no sumário eu posso colocar um texto, tá? Não é obrigatório. E aí, aqui nessas configurações eu não vou mexer, tá? Vou deixar tudo do jeito que tá. O que eu posso fazer aqui nessa aba é configurar um acesso, tá? Uma restrição. Então, se eu quiser, por exemplo, que essa aba fique disponível a partir do dia 3 de agosto, eu vou vir aqui e adicionar uma adição de data. Essa restrição de data, eu venho aqui, olha, no D quer dizer a partir, e eu tenho até se eu quiser que feche em uma determinada data. Então, vou colocar o dia aqui porque eu quero que abra em uma determinada data. Então, eu vou colocar aqui para abrir, se a data de início é 3, eu vou colocar 2, né? Vou mudar aqui o mês, agosto, e vou colocar aqui na hora 23h55. Tá? O Moodle, normalmente as horas cheias, elas causam um pouco de confusão para o aluno, se vai abrir ali ou não. Então, a gente sempre coloca uns 5 minutos antes da data do dia, tá? Então, faltando 5 para o dia 3 de agosto, aqui o ambiente vai abrir. Aí, eu salvo aqui a mudança, você vai ver que ela está restrita, então o aluno não consegue ver mais, tá? Tá aqui uma restrição. E aí ela fica mais clarinha, tá vendo? Isso aqui é aplicado só para essa aba. Então, para os outros abas aqui, se você quiser, você pode fazer, né, essa configuração. Aí que você vai ver que tem alguns itens aqui que já vem, né, da configuração lá do setor de tecnologia, que se você não quiser usar, você pode ocultar. Então, eu vou ocultar os 3 aqui. Aí, isso não aparece para o aluno, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é colocar um rótulo com uma identidade que eu criei aqui, né? Utilizando aquelas técnicas que eu coloquei no vídeo sobre criação de imagem, para identificar a disciplina. Então, eu já criei, tá? Salvei como arquivo de imagem. Agora, eu vou vir aqui nesse botãozinho aqui, olha, inserir ou editar imagem. E vou procurar a imagem lá no meu computador. Ela tá aqui, ó, dentro da disciplina do professor. É um rótulo simples, tá, gente? Mas se você tiver um design para fazer o trabalho para você, e aqui você pode fazer as configurações de tamanho, tá? Essas configurações aqui são importantes se você tiver aluno com deficiência na turma, tá? Para ele poder fazer a leitura lá no leitor de página deles. Aqui tem um tamanho que você pode definir, né? Se você quiser que fique maior, por exemplo, você vai trocando e ele vai fazendo, então, alterando a medida. Vou salvar. Aí eu venho cá, né? Não vou mexer nas outras configurações do rótulo. Vou salvar aqui. E aí apareceu aqui embaixo, tá vendo? Aí o que eu faço? Eu arrasto e coloco aqui na entrada da disciplina. O que mais que eu posso colocar no aba de apresentação? O texto de apresentação da disciplina. E aí, onde que esse texto está? Lá no mapa de atividades, porque o professor já criou o texto dele, colocou aqui para mim a metodologia da disciplina, quais são os objetivos, a distribuição de pontos, está tudo aqui porque ele já pensou nisso. Como é que eu insiro aqui dentro do ambiente? Eu posso usar uma página,
porque o texto é mais longo, né? Para não ficar na entrada ali. Vocês vão ver como é que vai ficar. Então, eu coloco lá, apresentação da disciplina. E aí aqui, ó, não na descrição, tá? Mas aqui no conteúdo, eu vou então copiar. Vou copiar e vou colar o texto que já está preparado, né? Para minha, já está preparado aqui pelo professor para eu colocar lá no ambiente. Então, vocês vão ver que o que a gente faz no Moodle é uma montagem, mas o planejamento ele já foi todo, né, realizado antes. Então, coloquei aqui o texto, tá? Não precisa mexer nesses itens, tá? De configuração, não precisa restringir acesso aqui, porque a aba já está restrita. Aí eu salvo aqui, olha, volto para lá. Olha a página aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou arrastar para cima porque tem esses itens aqui que eu ocultei. Então, eu já tenho a aba configurada, o nome trocado, um rótulo e um texto de apresentação. O que mais que eu posso colocar aqui dentro desse ambiente? Eu posso, se eu quiser, criar um cronograma. Então, vamos supor, né? Eu vou fazer uma coisa bem rápida aqui. Vou inserir aqui uma tabela. E aí eu coloco lá semana 1, semana 2. E aí vou colocando aqui as datas, né? Aí cria essa tabela no Word. Depois o que eu posso fazer? Eu só venho cá, copio, né? E aí para colocá-la aqui dentro do ambiente visível, aqui nessa aba de entrada, eu coloco um rótulo. E aí eu vou colar a tabela aqui dentro, tá? Não preenchi tudo, não, só para não demorar, mas aí vocês fazem, né, completinho. Olha só, olha aqui o cronograma. E aí eu posso, até vou mexer aqui numa coisa, que é colocar para baixo um pouquinho e escrever aqui em cima a palavra cronograma, tá? Então, olha só, posso montar o meu cronograma aqui dentro da página inicial, tá? Vou arrastar aqui para cima. O que mais que eu tenho que colocar na minha aba de apresentação? O meu texto de ementa mesmo, né? O texto planejamento que eu faço para disciplina. Então, vamos ver aqui. O programa dele está aqui, né? A sugestão que eu faço é que você salve como PDF, tá? Para inserir lá, porque aí o arquivo não é editável. Então, tá aqui, ó, salvei como PDF. E aí, vou fazer a inserção lá dentro do ambiente. Como é que eu faço para inserir um PDF? Eu venho aqui em arquivo, inserir arquivo, coloco lá o nome, né? E aí, eu venho aqui em selecionar arquivo, escolho meu arquivo, tá vendo aqui a versão em PDF. Não precisa preencher esses itens que estão aqui, não. Aí, tá vendo? Apareceu aqui. Qual que é a minha sugestão aqui nessas configurações? Que você coloque para aparecer em janela pop-up, porque aí fica mais fácil depois para o aluno sair do arquivo. Não precisa mexer nas outras. Salvo. Tá aqui o meu programa da disciplina. O que a janela pop-up faz? Faz isso, ó. Quando você clica, ela abre separada para o aluno, porque aí, quando o aluno terminar de visualizar, ele vem cá e fecha e não fica perdido, né, no ambiente aqui da disciplina, tá bom? Por último, o que eu recomendo que tenha numa aba de abertura? É um fórum de apresentação. Aí você vem cá, um fórum atividade, né? Marca lá o fórum, coloca para então, para inserir, coloca um título. E aí não precisa, aqui você pode preencher a descrição, né? Pedir que, caro aluno, apresente-se aos seus colegas Então, você pode colocar. E aí, aqui não precisa mexer nas configurações, porque um fórum de apresentação normalmente não tem nota. Se você quiser atribuir uma nota, você vai vir em avaliação,
tá? E vai fazer aqui as configurações, tá? Mas aí a gente tem um tutorial específico para fórum, que depois você pode dar uma olhada, né, nos nossos materiais. Então, salvei aqui, tá? Coloquei aqui, então, um fórum de apresentação. Então, esses são alguns recursos que você pode utilizar aqui na sua aba de entrada. Vou desativei a edição, ficou mais limpinho, né? E o que a minha disciplina tem, então? Um rótulo, um texto de apresentação da disciplina, né? Como é que eu faço para voltar? É só voltar na seta aqui. Tem um cronograma, tem um programa da disciplina e tem um fórum de apresentação. E aí, utilizando aqueles tutoriais, né, o nosso webinar sobre recursos do Moodle, você pode colocar outras coisas que sejam do seu interesse, tá bom? Então é isso, professor. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo, tá? E aí, mão na massa mesmo, e se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente lá no CAET, ok? Um abraço.